eu tenho um diário do dia que eu vi com foto, escrevendo exatamente assim. Pra fazer o pastel de leite ninho, eu vou precisar conseguir dinheiro. Não tenho dinheiro, vou vender uma mochila minha no LX pra eu conseguir o dinheiro. Você tem documentado Tenho isso. tudo escrito. Hoje eu vou levar vocês comigo no mercado pra mostrar tudo que eu compro. Esse é um bom doce de leite, o Áurea pra confeitaria. A pitanga fica firme, bem estruturada e não derrete. Hoje o LookCast recebe uma convidada que transformou receitas de brigadeiros em milhões de visualizações. Uma confeiteira prodígio que saiu da cozinha da casa dos pais para conquistar a internet, ensinando doces e brigadeiros que qualquer pessoa pode fazer. Mas por trás dos vídeos curtos existe uma história de tentativa, erro, muita coragem e muita persistência. Hoje, no 41º episódio do LookCast, a gente vai conversar com Alexia Paiva. Assiste que esse episódio ficou sensacional. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do LookCast, é o 41º episódio. Estou recebendo aqui uma convidada que é uma honra estar recebendo ela aqui. Ela me contou a idade agora há pouco, mas eu prometi a ela que eu não vou contar em público. Mas eu fiquei impactado de como ela é nova. E apesar da pouca idade, ela já tem 9 anos de confeitaria. Ela é esposa do Hugo. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui no LookCast Alexia Paiva. Ela disse que ela é tímida. Eu tenho certeza que ela não é mais tímida do que eu. Então vamos ver como é que dois tímidos desenvolvem essa conversa, né? Alexia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Hoje você tem uma presença forte nas redes sociais, mas você nem apareceu muito. Imagine se aparecesse. É verdade. E eu trago as pessoas aqui, principalmente da confeitaria, para vocês contarem as suas histórias. E eu tenho uma definição que vocês não escolhem a confeitaria que escolhe vocês. Então, antes da confeitaria lhe escolher, quem era a Alexia? Bom, como eu comecei muito cedo, então antes da confeitaria me escolher, eu estudava. E isso aconteceu realmente muito cedo. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma relação de amor e ódio com o tempo. E isso acontece porque cada um vive uma vida diferente do outro. Tem experiências diferentes do outro. E pra mim, as coisas aconteceram talvez cedo demais. Não, fazendo conta aqui, foi muito cedo. Então, em relação à confeitaria, faz 9 anos que eu trabalho de fato, mas isso pra mim aconteceu muito antes. Porque... Meu Deus, muito antes? Deixa eu tentar, vamos lá, vamos fazer a gente entender. Começar do começo, deixa eu tentar dar uma resumida. Eu sempre tive muito forte assim na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa de bom para as pessoas. Desde sempre eu tive muito isso. E eu sempre gostei muito de ler. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele dizia assim, que me marcou muito. Eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, 12, na época que eu ouvi. E até hoje, essa frase fica martelando assim na minha cabeça. Que ele diz, o que importa não é a morte, porque ela é um fato. Sim. O que importa é o que a gente faz enquanto a morte não chega. Para que a nossa vida não seja pequena, não seja banal, não seja fútil. Eu escutei isso pequenininha. E aí eu me apeguei a isso, assim, de um jeito que eu fiquei... Caramba, então eu preciso fazer alguma coisa que seja importante, que faça a diferença. Com 10 anos de idade... Pequenininha. Você tem você escolheu e identificar um propósito desse é bem pesado, bem forte, né? Nessa época eu só estudava, obviamente, ia pra escola. Eu toda vez eu fico brincando com o Hugo, que eu digo, mas eu sempre fui muito nerd. Enquanto tava todo mundo fazendo as Você coisas, estava lendo Cortella. Indo atrás. Minha mãe é psicóloga, ela sempre teve muitos livros em casa, e eu ia atrás de ler os livros que ela tinha. Aí eu ia entendendo das coisas, e talvez, por um lado, isso foi
bom pra mim, mas por outro também, eu acabei descobrindo coisas antes da hora, digamos assim. Então eu comecei a me preocupar com algumas coisas que eu não precisava ainda. Profundo, filosófica. Aí a confeitaria veio um pouco daí. Pronto, isso eu tinha uns 10 anos, já segui a vida normalmente. Sempre li muito, estudei muito. Com 12 anos, eu vi uma matéria falando sobre uma moça que começou a vender brigadeiros. Tá. E mudou a vida dela e da família dela, assim, com brigadeiros. E eu fiquei, assim, encantada. Eu pensei, caramba, como que isso é possível? Não existe. Uhum. O nome dela é Carolina Salles. Hoje em dia, eu acredito que ela nem mora mais aqui no Brasil. Mas foi a primeira pessoa, assim, que me fez ter contato com a confeitaria. Sua primeira inspiração, digamos. Foi a minha primeira Tá. inspiração. Mas porque você não tinha ninguém na sua família que mexia? Não, com Porque confeitaria... geralmente o pessoal que senta aqui, muitas das Aham. pessoas têm inspiração. A avó, a mãe, não tive, não sei o Ninguém na minha casa, ninguém gosta de... Eu brinco, todo mundo era normal. Todo mundo era normal. Todo mundo era normal. Aham. E quando eu vi essa matéria, eu me lembro, eu tirei print, eu tenho tudo documentado. Mesmo. Porque eu sempre tive muito forte, assim, comigo, que eu ia fazer alguma coisa e que se eu documentasse tudo, era a minha história pra contar. Sempre tive muito disso. E eu tenho print de... enfim, Aham. dessa matéria, de todas as coisas que eu vi, eu salvava, guardava. E aí, quando eu vi, eu disse, não, então, o que é que eu posso fazer hoje? Tá. Nessa época, eu fazia o 7º ano da escola, eu tinha 12 anos, eu disse, então eu vou fazer brigadeiro e vou começar a vender pra ver Certo. no que dá. Aham. Aí, os ingredientes eu tinha em casa, não precisei fazer um investimento, Tá. era leite condensado, Nescau. Nescau, né? O que todo mundo começa por ele. E creme de leite, pronto. Fiz uma receita de brigadeiro que eu vi na internet e eu sempre tive muito comigo assim. Tem alguma coisa que alguém faz, então dá pra fazer. Tá. Se eu não sei, é só eu procurar e reinar que eu vou aprender. Em relação a tudo. Uhum. Aí, com o brigadeiro não foi diferente. Tá. Aí eu comecei a pesquisar receita e tudo. Não era uma coisa que eu tinha o hábito de fazer, nem que lá em casa. Não tinha isso, que normalmente as pessoas falam. Não, quando fazia festa lá em casa, a gente fazia tudo. Sim, não. sim. Não tinha Lá em esse casa não tinha hábito. isso, comprava tudo pronto. Tem uma vizinha que faz, encomenda. Entendi. E aí eu levei pra escola. Eu me lembro que eu levei uns 20, 25 brigadeiros. E eu vou vender a R$1, né? Todo mundo tem R$1 de troco da cantina. Aham. Aí eu vendi todos. Nesse Aí, dia. Nesse dia, no primeiro dia que eu levei. Tá. Aí eu fiquei... Cara, eu vendi 25 brigadeiros. Então, se eu levar todos os dias, eu vou ter R$25. Todos os dias. Todos os dias. É economia de escala, já pensou na escala. Aí eu já não preciso aperrear ninguém. As minhas coisinhas que eu precisar comprar, eu já compro. Aí eu passei a fazer isso. Eu comprava o leite condensado e o creme de leite. Fazia os brigadeiros, vendia na escola. Na volta, eu já passava no mercadinho, comprava outro. E era só de um em um, não tinha nem... Eu lembro Não tinha que estoque, não. uma vez eu comprei uma caixa e foi um evento. Eu imagino. Aí, pronto, fiquei levando assim, sempre vendia direitinho. Até o dia que eu fiquei pensando, rapaz, eu vendo tão direitinho. Se eu levar, será que 2 vezes eu consigo vender o dobro? Levei, vendi tudo. Aí eu fiquei encantada. Aí, quando a gente tem aquele primeiro contato com o dinheiro, parece que O muda. bichinho do empreendedorismo pegou você. A cabeça da gente muda, porque a gente já fica pensando o que pode melhorar, como é que pode fazer. E eu sempre fui muito estudiosa, assim, na escola. Tá. E eu passei a dividir a minha atenção dos estudos com os doces. Tá. Até que chegou um momento que a diretora me chamou e disse, ó, Alexia, eu tô vendo uma movimentação muito grande aí. Não pode vender. Nossa. O único lugar que pode vender aqui é na cantina. Então, não traga mais. E em relação a isso, comigo também nunca teve muita coisa. Não pode, não pode. Sim. Tá. Não levei mais. Mas aí eu fiz um Instagram, na época, em 2014. Foi o meu primeiro Instagram. Nossa, no início. Mato alto. Quando era mato, não tinha mato dessas coisas na internet. Fiz um Instagram, só que era muito difícil. Por quê? Primeiro, eu nunca tinha feito encomendas grandes, eu só vendia na escola. Sim.
Os brigadeiros que eu fazia não eram lindos, bonitos, era aquela coisa amadora, básica, com a forminha gigantesca, o brigadeiro pequenininho. E eu não tinha, assim, possíveis clientes. Eu postava as coisas que eu fazia, mas ninguém comprava. Tá. Aí eu, assim, perdeu o encanto. Entendi. Ninguém vai me comprar, ninguém tá me comprando, vou deixar pra lá. Aí, desativei esse Instagram e segui a vida estudando, normal. Porque lá em casa sempre teve muito essa questão do estudar, se formar e fazer concurso. Então, quando alguém tava saindo meio assim... Do trilho... Principalmente a minha avó puxa de volta, assim, de volta. Estudar. E aí eu continuei estudando. Aí, antigamente, até hoje, assim, às vezes, quem tem boas notas e, assim, vai bem na escola, tem que estudar para passar em medicina. Eu não sei se hoje ainda é desse jeito. Mas diminuiu muito, mas ainda é. Comigo era desse jeito. Alex, se você é estudiosa, tirar nota boa, tem que vai fazer ser medicina, vai ser médica. Você é a médica da família. E falavam tanto sobre isso que eu digo, tá bom, eu aceitei. Eu digo, tá bom, eu vou estudar pra fazer medicina. Tá. Isso foi passando o tempo. Aí eu nunca mais deixei de pesquisar, nem ver sobre os doces. Eu só não fazia pra vender. Do tempo que a diretora proibiu você ali parou? Parei mesmo. Tentei vender por fora, não vingou. Sim. Eu era muito nova, as pessoas não confiavam. Eu ficava extremamente chateada quando tinha alguma coisa em casa e encomendavam de fora. Eu ficava arrasada. Imagina, frustração. Meu Deus, eu faço. Por que vai pedir de fora? Só que hoje em dia eu entendo, obviamente, que a situação... Claro. Óbvio que não fazia sentido, assim, mas... Tudo bem, eu aceitei e daquele tempo que, desde que a diretora proibiu, eu realmente parei, de fato, não fiz mais nada. Mas foi plantada uma sementinha ali. Sentiu o gostinho do empreendedorismo. Eu já fiquei... Aí, quando eu tinha uns 15 anos, 16, eu estudando normalmente, tudo, mas começou a surgir mais essa questão da internet, do Instagram. Porque até então, todo mundo... Nem todo mundo usava, era uma coisa muito nova. Era como se fosse um blog, né? As pessoas usavam como se fosse um blog. 2014 era danquinha, por aí era blog postava mesmo. Tudo lá. Isso. E eu cheguei a era muito Facebook, não sei se do seu tempo era Facebook, você já começou no Instagram mesmo. Não, eu já comecei no... Eu tive o Facebook, mas eu sempre gostei mais do Instagram. Todo mundo usava o Facebook exatamente, e eu já usava essa época era Facebook. Instagram. E eu comecei a usar o Instagram também como um blog. E eu fazia perfis de várias coisas. Eu fazia perfil pra postar receita de outras pessoas. Tipo assim, não podia vídeo no Instagram, eram só fotos. Exatamente. Aí eu ia nos blogs que eu gostava de ver. Tinham vários blogs na época. Tinha a Dani Nossi, Flamboesa, a Raíza Costa. Eu seguia o blog de todas elas. Aí eu fazia curadoria. Pegava as receitas que eu mais gostava. Tirava um print da receita e na legenda eu colocava o passo a passo. Porque nem todo mundo acessava os blogs. Exatamente. Então, desde essa época, eu já fazia essas coisas. Você já era uma marqueteira. eu já gostava de usar o Instagram. Enquanto as pessoas ainda não entendiam muito bem, eu também não entendia. Ia mais feeling. Não era intencional. Tá. Era mais intuição. Entendi. Aí eu pegava as receitas, colocava lá, aí de tudo que eu gostava. Tinha Instagram pra várias coisas. Antes de mim eu tava mostrando o Hugo, eu tinha Instagram de estudos, que eu postava meus estudos. Eu tinha Instagram de receitas, que eu postava as receitas. Eu tinha o meu. É uma lista gigante, assim. E quando chegou... Mas gerar conteúdo pra isso aí tudinho dá um trabalhão, né? Dava trabalho. Mas assim, era coisa que eu ficava 3 meses um perfil, aí esquecia. Aí ficava 3 meses em outro. E desde essa época era muito legal, porque não tinha essa coisa do algoritmo. Então dava pra gente fazer comunidade mesmo no Instagram. E entregava, porque a plataforma queria... Era inclusive por hora, né? Exatamente. Não era o feed atualizado. Eu esqueci como que fala, mas era... Por hora de postagem, tinha tudo bem certinho. Aí,
dessa época, eu fazia muitas coisas, mas eu tava ali focada, estudando, porque eu tinha certeza que Seria uma futura médica. eu ia fazer medicina. Na minha cabeça já era certo. No meu Instagram de estudos eu falava sempre sobre isso. Tá. Tanto que quando eu fui pro ensino médio, aí eu fui pra uma escola voltada pro vestibular. Tá. Do 9º para o primeiro ano, eu mudei de escola, Entendi. porque lá eu ia focar 100% para passar na faculdade. Só que quando chegou lá, nessa época já era 2017, eu já tinha 14? 2017, eu tinha 14 anos. Em 2017, estava começando o ensino médio e eu comecei foi quando o Instagram começou as pessoas olharem com outra forma, começou a ter mais essa questão do empreendedorismo, porque até então não se falava muito sobre essas coisas. Se você quisesse saber, você precisava pesquisar, procurar. E desde aquela matéria que eu tinha visto bem antes, eu ficava pesquisando, assistindo pequenas empresas e grandes negócios, dessas coisas. Domingo de manhã. Fazendo o caso, assim, dessas coisas que eu poderia ver. E nessa época de 2017 foi quando estourou essa questão do empreendedorismo, que virou uma febre. E começou a ter palestra em todos os lugares sobre isso, assim. Aí, a primeira palestra que teve aqui, se juntou uma galera, assim, eu me lembro que foi o Careca, do Sanduba do Careca, que estourou também nessa época com marketing e tudo. Foram várias pessoas, eu não vou me lembrar de todos, não. Mas eu me lembro que foi no auditório do Santa Úrsula. Aí eu disse à minha mãe, não, eu quero ir. Eu, adolescente. Fiz questão, a minha mãe, meus pais, assim... Muitas coisas eu acredito, assim, eu vejo hoje, que eles não concordavam, nem eram o que eles queriam pra mim. Mas eles nunca me privaram de fazer nada disso, nem nada do que eu queria. Como... Não é que... Eles não apoiavam, mas também não impediam. Não impediam. Então eu disse à minha mãe, quero ir. Minha mãe, pronto, vamos. Aí a gente foi. Quando eu assisti, vi lá, cada um contando a sua história, como foi e como funciona. Aí eu disse, não tem faculdade feita. Eu quero. Não vai ser a medicina, meu destino. Eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E sempre pensando muito, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Porque eu sempre tive uma vida confortável, mas a gente nunca teve muito também. Sempre foi tudo nos limites. A minha família sempre fez de tudo, assim, para fazer os meus gostos, mas dentro das possibilidades deles. Então, para eu fazer qualquer coisa, assim, que eu tinha ideia mirabolante. Eu precisava de um investimento alto de alguma coisa. E eu não tinha essa opção. Então, eu vivia 24 horas pensando, procurando. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Porque, como eu já tinha vivido muito essa questão das redes sociais, do Instagram, eu entendia que não era só eu decidir vender brigadeiro de novo, como eu já tinha tentado e feito o Instagram, porque não ia funcionar só isso. E aí, eu fui sempre procurando. Por exemplo, eu via um bolo diferente, eu tirava print. Via qualquer doce, qualquer coisa diferente, tirava print, guardava. Aí, em 2017, em maio, eu vi o pastel do Leite Ninho. Eu não sei se você lembra do pastel do Leite Ninho. Pronto. Aí, virou febre. Pronto. Não tinha ninguém que fazia aqui em Maceió. E quando eu vi, eu disse, não, é a minha oportunidade, porque é uma coisa que ninguém fez. Eu vou ter... É um público que o pessoal vai ficar curioso pra saber o que é, que gosto tem, como que é. Então, eu vou apostar, assim... As fichas no pastel do Leite Ninho. É um produto único. Eu vou precisar me virar fazendo e indo pra escola, fazendo as minhas coisas. Então, vou fazer isso. E nessa época... Eu sempre, pra você ter noção, eu digo que eu sempre documentei tudo. Eu tenho um diário do dia que eu vi... Com foto, escrevendo exatamente assim. Pra fazer o pastel do Leite Ninho, eu vou precisar conseguir dinheiro. Não tenho dinheiro, vou vender uma mochila minha no LX
pra eu conseguir o dinheiro. Você tem documentado Tem isso. tudo escrito. Inclusive, eu tava olhando pelas notas do iCloud, aí tem data, hora, tudo direitinho, assim. Eu acho massa, eu digo, um dia eu vou usar isso, essas coisas. Aí eu peguei e eu não podia, assim, pensar muito, porque se eu pensava demais, aí ficava... Perdi o timing. Ficava criando objeção, arrumando problema. Exatamente. Eu tive a ideia num dia, se eu não me engano foi dia 9 de maio, anunciei uma mochila que eu tinha na OLX, que eu tinha... Meu pai sempre me dava mochila, tudo, aí eu guardava, eu cuidava muito das minhas coisas. Vendi por R$80 na OLX, e com o dinheiro da mochila, eu morava ali no Pinheiro, eu fui na Casa Vieira, torcendo pra ter as forminhas de pastel. E aí, nessas horas, eu acho que é coisa de Deus mesmo, assim. Não, porque botou a ideia na minha cabeça. Não existia esse negócio de pastel. Não existia esse negócio de comprar pela internet. Então, ou ia ter... acabou o sonho. Acabou o projeto. Eu cheguei lá, tinha. Meu Deus. Aí eu disse, vou comprar... E de um em um, assim, tudo que eu precisava pra começar a fazer. Em estoque, não. Não tinha como ter estoque. A produção do dia. Porque eu só tinha R$80. Então foi R$12, assim, o kitzinho das forminhas. E o restante eu precisava dividir para os ingredientes. Aí eu fui no Shopping Farol, vizinho, imprimi os adesivos. Nisso, no dia antes que eu tive a ideia, eu criei já tudo. No telefone mesmo. Fiz logomarca, fiz etiqueta, fiz nome, tudo como eu imaginava, assim. Criei tudo. Deixei o Instagram pronto. Porque nesse tempo, é justamente quando estava começando essa questão do Instagram e tudo. Mas eu já, na minha cabeça, já estava certo. Já estava pronto. Era por ali que eu tinha que vender. Aí eu fui, comprei, fiz. A primeira não ficou do jeito que eu queria, óbvio. Era a primeira vez que eu estava fazendo. Mas eu tirei foto de tudo. Inclusive, no Instagram que eu fiz do pastel de leite ninho, eu já postava tudo desde o começo. Os ingredientes, os adesivos. Antes de começar a fazer... Você criava o storytelling, já começou o tal do storytelling. Já estava criando ali, e sem nem ter seguidor, porque eu criei o perfil do zero. Só que eu pensava, quando o pessoal chegar, já vão ver tudo pronto. Perfeito. E aí, fiz o pastel de leite ninho. Não ficou lá essas coisas, mas deu pra fazer o formato. No outro Visualmente dia, ficou Visualmente tava ok. Levei pra escola e eu não vendi. Eu dei a todos os meus amigos. Aí eu disse assim, agora eu vou dar a vocês e em troca vocês vão me dar um arroba no Instagram. Todo mundo que quiser. E aí foi uma zoada na escola, assim, porque todo mundo queria provar. E os meus amigos abraçaram muito a ideia, assim. Aí diziam, Alex, traga amanhã que a gente vai vender pra você. Porque eu era tímida, eu queria me esconder. E aí eles... levei pra escola nesse primeiro dia e junto dos... que foi os que não tinham dado tão certo assim. No outro dia, eu fiz mais uma quantidade e esses eu já separei para mandar para as pessoas que eu gostava de seguir. Não tinha esse negócio de permuta, não sei o quê. Aqueles recebidos que a galera gostava, até porque eles precisavam criar conteúdo também. Isso, era bem no início. E eu não escolhi, assim, ninguém grande. Eu mandei para quem eu realmente gostava de seguir. Pra gente que, na minha visão, assim, era popular na época. Então, era gente com 3.000 seguidores, 5. E eu mandei. A minha mãe foi levar comigo. Eu pedi o endereço de todo mundo. E deram? Deram, graças a Deus, foi todo mundo muito solícito. Mas é porque nessa época não tinha esse negócio de endereço, nem nada. Hoje em dia eu fico até pensando, se eu recebesse, eu ia pensar 2 vezes antes de comer o negócio de uma pessoa desconhecida. Mas como tava ainda bem no início, isso. Ainda não tinha, as pessoas não tinham nem essa... E talvez 3.000 seguidores para aquela época era um número considerável. Isso, não era muito. Não era muito, mas o algoritmo já... Isso, mas a plataforma já distribuía bem. Isso, já tinha os stories, já estava começando. E era tudo muito novidade. Aí eu enviei para 5 pessoas e eles postaram. As 5? As 5 postaram nos stories.
E como era uma coisa que não tinha, aí bombou no segundo dia. Aí eu me vi doida, porque eu fazia sozinha. Meu Deus. Eu não tinha, assim, em relação a isso, eu sempre fiz a produção das coisas sozinha mesmo. Tá. Minha mãe me ajudava com as entregas, enfim. Mas pra fazer, eu fazia tudo sozinha. E eu não tinha noção, eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza, assim, convicção mesmo que ia dar certo. Mas que não tão rápido. Então eu fiz um negócio, assim, dia 10, que foi seguido, assim. Tive a ideia, comprei as coisas, fiz. Levei pra escola, pronto, estourou. Tá. Aí eu comecei a fazer todos os dias, de monte, assim. No meu Instagram, é porque eu tinha um destaque, eu tirei pra refazer e ainda não refiz. Mas era produção de monte, assim, de pastel de leite ninho. E era fazendo e vendendo. E você sozinha? E eu sozinha, fazendo e vendendo. E eu fazia, pegava os pedidos, anotava tudo. E um grande problema pra mim naquela época foi a questão de entregador. Por quê? Porque a gente nem tinha naquele Não tinha delivery de não moto. tinha delivery. Não tinha, não. Eu era muito nova, então principalmente tratava com... Aí eu fazia assim, vou fazer um dia na semana. Aí eu contratava, postava no Instagram assim, contrato motoboy. Aí vou pagar, eu sempre paguei diária e entrega. Certo. Aí... Só que imagina, eu tendo que lidar, era tudo eu descobrindo, quantos anos aprendendo. Nessa época eu já tinha feito, acredito que 15 anos. Meu Deus. Foi. E era assim, uma loucura. Aí, como eu tava tendo muita dificuldade com as entregas, o pessoal pedia, fazia questão, ia buscar na minha casa. Só que, assim, eu acredito que se fosse hoje, eu conseguiria aproveitar essa situação de uma maneira completamente diferente. Mas a gente não pode esperar. Isso. Uma criança ali. Justamente. Tudo é aprendizado, né? Lógico. E aí, o pastel de leite ninho, pronto, aí já mudou a minha vida. Se eu já pensava as coisas de uma maneira assim, depois dele... Agora isso ali foi a confirmação. Foi a confirmação. E a partir do pastel de leite medicina. ninho, eu já consegui sustentar todas as minhas coisas, comprar as coisas que eu queria, trocar de telefone, investir nas coisas que eu queria. Assim, ele realmente mudou a minha vida. Tá, mas aí quando foi que você percebeu que ali poderia ser um negócio? Não, desde sempre. Nessa virada, nessa hora que você bombou, você já viu que aquilo ali, peraí. Na verdade, eu criei pra ser um negócio. Você já criou? Eu criei já com o intuito de fazer um negócio. Nunca foi hobby pra você? Não. Eu já tinha certeza que era isso. Nos meus diários eu tenho escrito que eu vou ganhar dinheiro e vou sustentar a minha vida fazendo doce. Tem escrito exatamente assim. Nossa. O pessoal fala essas coisas de palavras de afirmação, positividade, não sei o quê. Lei da atração, Sim. né? Eu não sei se foi a própria lei da atração, porque eu manifestei tanto isso, que veio de uma forma muito natural. E também pela sua... Não é resiliência, porque não era um momento difícil, mas pela sua postura de você investir e acreditar naquilo que você... E eu sempre digo assim, cara, na hora que você manifesta isso para o universo tanto lhe ajuda, como você ali virou um negócio que você, bicho, isso que eu vou me comprometer a dar certo, entende? Justamente, eu acredito que é o compromisso, porque não só o manifestar, mas você tá ali buscando, procurando. Exatamente. E foi isso que eu sempre fiz, assim, eu tinha uma ideia, corria atrás, fazia. E eu senti muita, assim, eu tô falando da parte boa e tudo, mas durante esse período eu vivi um processo muito difícil. Não, tenho certeza, com 15 anos, com uma família querendo que você fizesse medicina, tento dividir escola, porque você era um estudante ainda, um adolescente com 15 anos. Mas você acredita que a minha maior dificuldade não foi nem em relação a esses pontos, foi porque não tinha ninguém na minha idade fazendo o que eu fazia. Então era muito solitário, porque eu tenho a sensação de que nessa época eu perdi
os meus amigos, eu perdi tudo. Mas empreender é uma atividade solitária mesmo. Foi uma Mas escolha, com foi uma certeza, escolha sem que eu dúvida fiz. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu não falo isso lamentando de forma Isso, alguma. sim, perfeito. Foi uma escolha que eu fiz. Exatamente. Então, eu via todo mundo vivendo a mesma idade que eu tinha, Aham. mas em uma fase completamente diferente da vida, assim. Enquanto eu tava trabalhando, os meus amigos estavam Festa, balada, se e divertindo. justo nessa fase da adolescência, assim, que é quando tem, tipo, muita festa, muita coisa. É um Não. dilema. Eu tava trabalhando ali. E na minha cabeça, assim, não, eu tenho que trabalhar todos os dias, assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer e ganhar o meu dinheiro. Uhum. E eu sempre fui muito independente, assim. Tá. Eu até, às vezes, fico conversando com a minha mãe sobre isso, porque ela diz assim, o seu irmão, eu tenho que estar no pé dele pra fazer tudo. Você, eu nunca precisei. eu digo, não, mas não é que não precisava, assim, pegar no meu pé nem nada disso. Mas é porque eu sempre soube o que eu queria. Eu não sei explicar, assim, nem de onde veio isso. Mas você pagou um preço por isso. Justamente. Né? Você pagou querendo, não, mas foi um escolhamento. Sim, mas se eu paga paguei um o preço por isso, né? E em todos os sentidos, assim, não só em relação ao trabalho, a tudo. Uhum. Mas fiz o pastel do leite e depois com as entregas que eram um problema, assim, pra mim. Eu tive a ideia de colocar os pontos de venda, porque aí os mais clientes conseguiriam comprar em alguns pontos da cidade, Tá, assim. vamos lá. Como é que a Alexia chegava num ponto de venda e disse, moço, revenda isso aqui pra mim? Era tudo pela internet. Na verdade, os pontos de venda não foi uma ideia minha, Tá. mas foi uma ideia dos próprios clientes. De chegar e dizer assim, Alexia, eu tenho uma pizzaria. Não dava não pra gente colocar aqui pra vender? Nossa. Você me repassa quanto? Aham. Isso eu nem sabia precificar, não sabia de nada. Eu só sabia que eu queria vender. E na época, hoje, assim, eu vejo que eu não perdia, mas Tá. eu ganhava com o volume. Você escalou seu negócio. Isso, eu ganhava com o volume de vendas, porque eu vendia muito pastel do leite. E eu, assim, comecei com pastel do leite ninho, aí tinha essa questão das entregas. Aí eu coloquei com adesivo pra festa. Aí eu já conseguia vender em maior quantidade, aumentei o ticket médio. Uhum. Isso tudo, eu tava revendo meu Instagram junto com o Hugo e eu dizendo, Hugo, eu não sei de onde eu tirava essas coisas. Impressionante. Eu não Alexia. sei de onde eu tirava isso. Impressionante. Que eu fazia no Instagram. Eu sabia que eu precisava de interação, de engajamento para entregar minhas postagens. Eu fazia gincana com os seguidores. Aí todo mundo era obrigado a ativar a notificação. Porque quando eu postava gincana, quem ganhava pastel do leite ninho, entrega grátis. E isso, 9 anos atrás. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, rapaz, de onde é que eu tirava isso? Porque era... E todos os dias, até eu conseguir organizar tudo direitinho. Tá. Aí, os pontos de venda, o pessoal entrava em contato comigo. Eu não precisava ir abordar. Entendi. Eles entravam em contato comigo. Aí, nessa época, o meu pai veio trabalhar comigo para ajudar nos pastéis de leite ninho também. Aí, ele sempre teve boas ideias, assim, correu atrás de fazer expositor. Aí, sempre tudo muito organizado. Tá. A gente fazia o expositor de acrílico personalizado. Já não era aquela coisa de papel, de qualquer jeito. Então, todo mundo sempre recebia muito bem. E aí, quando meu pai chegou junto, assim, a gente conseguiu organizar o delivery. E todos os dias a gente fazia entrega. Eu tinha um motoboy fixo. E todos os dias eu fazia, no mínimo, 40 entregas de pastel de leite ninho. Porque era Por dia. era um produto único. Mas ainda assim era você sozinho na produção? Não, nisso, quando meu pai chegou junto, ele veio com a minha madrasta pra produzir junto comigo. Ah, Então, a gente fazia 5 festas por fim de semana, fazia os pontos de venda e as entregas, o delivery. mas você já tem estrutura, então? Já tinha montado a sua estrutura de Assim, produção? Justamente, aí que tá o problema. Essa questão de estrutura sempre foi a minha maior dificuldade. Porque a gente fazia em casa, a gente conseguia atender aquela demanda. Mas quando a coisa vai aumentando, você... Justamente. Só que o que aconteceu, em paralelo a isso, eu sou de Rio Largo. Eu não sou de Maceió. Tá. Nesse tempo que eu consegui viralizar o pastel do leite ninho, eu tava morando aqui
porque era mais perto da escola, Tá. do trabalho da minha mãe. Aham. Mas a minha mãe saiu do trabalho e precisou voltar para Rio Largo. Aí foi por isso que eu Meu fiquei com meu pai, porque eu disse não. Tá, aí você continuou em Maceió. Aí o meu pai veio de Rio Largo pra Maceió pra não parar. Aham. Não, pra gente não parar Meu Deus. o negócio. Só que eu era muito nova. E as decisões, as responsabilidades sempre foram todas minhas, assim. Apesar de ter todo mundo, assim, junto. Todo mundo apoiava, me ajudava, assim. Mas o negócio é isso meu. Então, e eu sempre pensei, assim, que eu tenho que fazer o que é melhor pra mim, independente. Aí, depois dessa febre toda do pastel de leite ninho, por questões de família e tudo, que é sempre muito complicado. Essa fase da adolescência é muito complicada. Sei como é. Eu não era uma adolescente fácil. Aí aconteceu que eu precisei voltar pra morar em Rio Largo com a minha mãe. Tá. E voltar pra Rio Largo pra mim significava acabou o meu negócio. Porque como o meu público, assim, Era todo de Maceió. Tinha muita gente E se você já tinha dificuldade com entrega, imagine vindo de lá. Meu Deus. E aí eu fui pra Rio Largo arrasada, assim, mas mais uma vez, decisão. Uhum. E quando chegou lá, eu disse, não, então sabe de uma coisa? Eu vou continuar pegando encomenda de festa, porque eu posso programar Sim, as é mais entregas. fácil pra você. É mais fácil pra entregar. Uhum. E outros tipos, assim, que surgem durante a semana, não vou pegar. Não vou ficar me martirizando por isso. E agora é hora de ser adolescente. Não vou me preocupar mais com essas coisas. Vou ficar de boa. Tranquila, vou ficar de boa. Aqui, pronto, fazendo as minhas coisas assim. Uhum. O que eu achar que eu tenho que fazer. E aí, durante um ano, eu só estudei, fiquei fazendo as encomendas de fim de semana. Só que quando a gente não movimenta um negócio como antes, que era o caso, por exemplo, desse meu perfil, eu fui pegando um desgosto, assim, absurdo, porque era como se eu tivesse pego um negócio que deu tão certo e colocado, engavetado, assim, deixado pra lá. E foi muito difícil pra mim. Imagino. Muito difícil, porque eu fiz tudo do jeito que eu queria. Eu acreditei que ia dar certo. Deu certo. Enquanto durou. Se, assim, dependendo das condições em geral, talvez hoje em dia eu nem tivesse feito todas as outras coisas que eu fiz por conta desse negócio. Sim, com certeza. E eu fiquei arrasada, assim. Eu me lembro que eu peguei como se fosse uma aversão ao Instagram do pastel do leite ninho, ao pastel do leite ninho. Mentira. Eu não queria saber nem ver nada, porque mexia muito comigo. Imagina. Eu ficava triste, ficava arrasada. Aí eu desativei o Instagram do pastel do leite ninho e disse, pronto, a página virada, agora vou arrumar outra coisa pra fazer. E é justamente aquela questão que eu falei no início. Quando a gente entende, enxerga, começa a ganhar dinheiro, a ver as coisas com outra forma, muda tudo. Sim, completamente. A perspectiva que a gente tem do mundo fica totalmente diferente. E aí, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Assim, eu nunca consegui ficar sem fazer nada. Sempre arrumava outras coisas pra fazer. E aí eu trabalhei, meu tio tinha uma loja de ração, eu disse, pronto, vou trabalhar lá. Eu trabalhei lá um tempão. E assim, e tudo que eu ia fazer, eu trabalhava pensando, rapaz, isso dá pra fazer desse jeito, isso dá pra fazer daquele jeito. Pensando diferente. Já atrás de resolver os problemas das coisas assim. Aí mas sempre vendo as coisas de confeitaria, muita gente falava comigo. Nessa época do pastel do leite ninho foi tão grande assim
como viralizou, a repercussão, que eu fui para 2 programas de TV aqui em Maceió. Eu fui convidada para dar palestra sobre empreendedorismo em uma escola, em uma faculdade. Então, assim, foi sério. Foi sério. Não, tô vendo que foi bem sério. O negócio foi sério, não foi assim... vou começar a fazer um negocinho e... Não. Poxa, de repente você vê isso tudo. Isso. Aí foi muito difícil. Mas assim, talvez tenha até sido bom também, porque ao mesmo tempo eu pude viver um período mais tranquila. Eu sinto que eu não tive a minha adolescência nem nada disso tão roubada assim, porque eu tive ali um ano pra fazer o que Você eu ainda queria estava no fazer. colégio, já tinha terminado? Não, nessa época... É que você voltou para Rio Largo. Eu voltei já prestes a terminar. Já prestes a terminar. Tá. Terminei, mas aí pronto, veio a questão da faculdade, vestibular e da tudo. medicina, nessa época. Aí já todo mundo já sabia que eu não ia ser medicina. que eu não ia fazer medicina, mas ficavam no meu pé pra eu começar logo a fazer faculdade, fazer o Enem. Eu digo, não. Vamos ocupar ela para não inventar outra coisa. Tem calma. Minha avó sempre pegando no meu pé. Aí eu... mas... A confeitaria sempre ficou muito, assim... É coisa que a pessoa não explica. Tentei não voltar... explica. Eu sei, depois que eu comecei a entrevista dizendo que não são vocês que escolhem a confeitaria, a confeitaria escolhe vocês. E eu tentei voltar algumas vezes com pastel de leite ninho, só que a logística era difícil, era complicado. Sempre que eu postava, os clientes recebiam... Eu ficava impressionada todas as vezes. Porque... Desde aquele período, eu não vendia só o pastel de leite ninho. Eu criei, de fato, uma marca, uma comunidade. Entendi. Então, as pessoas acompanhavam o todo. Inclusive... E nesse período, o único produto que você tinha era o pastel de leite? O único. Eu não fazia mais nada. Era só o pastel de leite ninho. Só variavam os sabores. Tá. E aí, na época, eu usava o nome... que a receita o pessoal chama pastel ninho, né? Tá. Eu não sabia que era patenteado nem nada. Isso foi um problema. Foi um problema. Aconteceu, recebeu notificação extrajudicial pra trocar. E eu, meu Deus, o que é isso? Eu nem sabia que existia esse negócio de registro de marca nem nada. Tive que mudar o nome. Na verdade, eu mudei uma letra, né? Porque eu coloquei pastelzinho. Tá. Aí as pessoas chamavam pastel ninho. Pros clientes nem foi... Entendi. E pastelzinho não tinha como... Não, é porque é no genérico. E aí, enfim, acabou essa etapa. Dei um ponto final. Inclusive, toda vez que o pessoal que me segue vem falar alguma coisa sobre isso, eu digo, vá no meu Instagram, que hoje é o que eu uso pra vender os doces. O meu perfil profissional mesmo. Se você descer lá embaixo, você vai ver essa história toda. Porque tem todas as postagens. Desde o primeiro post que eu fiz... falando que eu ia vender o pastel de leite ninho. Tudo que aconteceu você vai encontrar lá. A sua história tô impressionado. Primeiro pela sua pouca idade. Sim. Né? E ao mesmo tempo pela sua muita coragem. Aí vamos lá, voltei pra Rio Largo. Loja de ração. Isso, trabalhava na loja de ração. Na loja de ração do tio. Isso. Aí, eu trabalhava na loja de ração. Aí, nessa época, eu e o Hugo... A gente sempre muito novo, mas a gente tinha na cabeça já que a gente precisava guardar dinheiro. Porque a gente não podia gastar com besteira, tinha que guardar. Porque a gente sempre começava, o que é que a gente precisa agora? Não, precisa de... A gente quer comprar uma moto ou um carro quando fizer 18 anos. Aí a gente juntava. Ele trabalhava com o avô dele, eu trabalhava na loja de ração. A gente juntava no envelope dinheiro. Aí Aí eu disse, Hugo, isso daqui não vai dar, a gente tem que fazer outra coisa. A gente disse, não, vamos vender roupa de criança. Aí a gente juntou o dinheiro, viajou pra Santa Cruz, comprou roupa infantil, criou uma marca que, inclusive, eu acho linda. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa assim, de novo, eu usaria. Criei o Instagram. E pronto, isso daí já era 2019. Tá. A gente fez... Você já tava na terceira idade. Né? Isso, já tava na terceira idade do Instagram.
E isso, pronto, acabou o pastel de leite ninho, ficou pra lá, eu segui a minha vida, Certo. fiquei lá em Rio Largo, trabalhei na loja de ração, a gente começou essa questão das roupas infantis, só que nunca era só uma coisinha. Por exemplo, esse da roupa infantil, eu não queria só pegar, tirar foto da roupa e postar. A gente chamou um amigo nosso que era fotógrafo, juntou uma equipe de criança e tirou foto Você pensa muito diferente. de todo mundo, das crianças, vestido, brincando na piscina, assim, e postou. Inclusive, a gente rapidamente, assim, conseguiu fazer vários clientes, vender direitinho. A gente não chegou a vender todas as coisas que a gente comprou. Uhum, sim. Mas a gente vendeu boa parte, foi bem legal, Aham. assim. Só que eu não me identificava com o negócio. E o Hugo também não. Era mais uma coisa porque a gente queria somar. Mas sabe o que é bom disso aí? É que vocês não tinham medo de arriscar. Não. A gente... E é muito bom isso. Isso. Às vezes eu comento até com o Hugo que a sensação que eu tenho é que quanto mais eu vou crescendo, aumentando a idade, mais medrosa eu vou ficando. É normal. E eu tenho medo disso. Mas é quando a gente estuda sobre a criança interior. Quando a gente permite que a nossa criança interior ainda fale com a gente tem mais coragem. Sim. Porque a criança, você vê, a criança ela Sim. sobe essa na mesa, ela não pensa que ela pode cair e Exatamente. quebrar. Essa criança interior que faz a gente ter mais coragem de Coragem, arriscar né? as coisas. Isso. E vocês foram criança. Um bocado de tempo. Tá, terminou roupa, passou quanto tempo? Da roupa? Pronto, a gente ficou há poucos Meses. meses vendendo roupa. Tá. E foi aí que eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a vender doce. Aqui mesmo, tava começando essa coisa do delivery. Uhum. As pessoas estavam vendendo. Que ano? 2019 para 2020. Antes da pandemia. Isso, Antes da pandemia. foi antes da pandemia. Tá. Vocês começaram, essa ideia surgiu antes da pandemia. Isso, antes Tá, da pandemia. tá. Aí, quando eu comecei mesmo, quando eu voltei mesmo a fazer os doces, foi bem no início da pandemia. Sim. O Hugo tinha um carrinho de lanche na casa dele, com... Assim, que ninguém usava. Você e o Hugo é uma dupla, né? Uma dupla. Jantava nós pra ficar matutando. O que a gente vai fazer? Aham. Tinha um carrinho de lanche na casa dele. A gente disse, então vamos colocar em frente à loja que eu trabalhava, Da ração. de ração do meu Certo. tio, e vamos vender o que a gente conseguir fazer. Tá. Aí a gente começou a fazer todos os dias. Ia pra lá. Aí vendia salgado, batata frita, doce, E quem produziu? tudo. A gente. A gente fazia e levava. Pronto, vendia. E nessa época, eu me lembro que uma amiga minha falou assim, Alexia, tu já viu o TikTok? É tão massa, tem tanto vídeo, dá pra pessoa postar com um monte de coisa lá. Foi no início do No tempo. início, bem no início mesmo. Aí eu disse, rapaz, vou baixar, que eu sempre gostei muito de Reinado. Aham. Deu pra perceber, né? Não. Em coisa de internet, assim, eu sempre tive todas as redes sociais. Quando ela falou do TikTok, porque antes era uma rede social chamada Musical.ly, né? Eu não sei se você já ouviu Não. falar. Que era só de fazer coisa com música, dancinha. Essas coisas eu nunca gostei muito. Sim. Só que quando ela disse, ó, dá pra postar tudo lá. Baixa e vê lá. Aí eu disse, rapaz, vou baixar e ver. Aí quando eu baixei o TikTok, eu vi que algumas pessoas postavam vídeo de receita. Passo a passo, assim, de algumas coisas. Só que era bem amador, assim, no início. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Vou postar o que eu tô fazendo, Tá. assim. Aí postei. Mas só uma pausa. E vocês quem produziam salgado tudo do carrinho. Isso. E vocês aprenderam onde? Internet. então. Internet, sempre. Eu sempre tive muito assim comigo que se o que eu não sei, eu aprendo. Isso pra mim nunca... Nunca foi um empecilho Não, pra você nunca. começar a fazer as coisas. E eu sempre fui muito autodidata, desde pequena, assim. Eu sempre tentava fazer as coisas sozinha. Isso, inclusive, me atrapalhou muito em muitas questões, porque se eu pegasse alguém que sabia pra me ensinar, eu ia aprender assim. Tá. Mas eu ficava ali sozinha, tentando, Testando. até eu aprender. E isso eu fiz em todos os sentidos, assim. Mas você falou que ele atrapalhou. Por que você acha que ele atrapalhava? Porque eu poderia encurtar muitos processos. Entendi. Eu acabava que alongava muitas coisas. Entendi. Porque, por exemplo, eu preciso... Você não é de pegar atalho, você quer fazer... Eu quero fazer. Mas eu acho que isso...
na minha opinião, eu sou muito assim também. Não, eu tenho que testar. Eu nunca comecei a fazer podcast e ninguém me ensinou a fazer podcast. Só que eu sou tão consumidor de podcast que eu disse, cara, eu consigo fazer isso aí. Justamente. Entendeu? Eu sempre tive uma coisa que na minha cabeça não tem limite Não. pras coisas. Se eu vejo, Penso do mesmo jeito. observo assim, eu digo, dá pra eu fazer. Dá pra fazer. Aí eu vou lá e vou reinar até eu achar um jeito. Nisso, Mas sabe qual é? Aí tem um detalhe que faz muita diferença aí. Não sei se é o seu caso mais ou menos assim. Eu não me acomodo e não fico satisfeito. Não deu certo, mas se eu consigo fazer dar certo. Isso. Onde é que eu errei? Exatamente. Eu não desisto fácil das coisas. Exatamente. Eu só desisto quando eu conseguir. Aí eu vou pensar, mas isso é pra mim mesmo. Exatamente. Né? Isso. Eu faço desse mesmo jeito. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, eu vejo que tem possibilidade, tento, não consigo. Eu volto, vejo tudo que eu fiz que deu errado e o que foi que me levou para o lugar que eu não queria. Aí, a partir dali, eu vou tentar achar o lugar que vai me levar para onde eu quero, para o lugar certo. Em tudo, eu sou assim. Alexia, você não tem a idade que você disse que tá. E aí, pronto, a gente aprendeu. Aí começou o TikTok e você já começou a criar conteúdo lá. Já comecei a criar conteúdo. Eu sempre tive vontade de gravar, de criar conteúdo, assim. Por exemplo, eu sempre consumi muito YouTube. A minha infância e adolescência inteira, eu consumi o YouTube. Desde 2010. Nossa! Desde quando tudo era mato. Mato alto ainda. Eu lembro, eu morava com a minha avó, ela vivia reclamando que eu só ficava dentro do quarto, que eu não saía, que eu não brincava, mas eu tô fazendo o que eu gosto. Que eu ficava vendo vídeo de tudo. E... né, eu sempre tive vontade de criar, mas eu não sabia o quê. E eu era muito vergonhosa, assim, muito tímida pra aparecer. Então, não tinha como eu chegar gravando. O pessoal era naquela época que o pessoal viralizava gravando vídeo de humor, contando história. Isso não era o meu perfil. Exatamente. E aí eu nem... Mas quando eu vi o TikTok, a gente tava nessa rotina de vender os doces, os salgados. Algumas coisas a gente comprava, a gente tentava fazer, não funcionava bem. A gente comprava, por exemplo, o salgado congelado. E fritava fazia. Perfeito. Aí, junto com essas coisas, eu comecei a fazer kit festa. Porque aí a gente já fritava os salgados, eu fazia os brigadeiros, tudo feio, horrível. Hoje em dia eu olho assim, eu fico pensando, meu Deus. Sendo que eu olhava assim... Alguém pagava por isso. Justamente. Meu Deus, e o pessoal gostava. Pelo menos era gostoso. Porque é bonito, não era não. E aí eu fazia, e sempre postando tudo no Instagram. Eu sempre fui muito apegada com o Instagram. Nesse tempo, foi quando eu ativei o Instagram do Pastel do Leite Ninho. Que eu disse, eu não vou criar outro do zero. Eu vou continuar a minha história aqui nesse. Sim. E isso dá muito engajamento. Isso, aí eu continuei lá de onde eu parei, mudando totalmente, porque não era mais Pastel do Leite Ninho. Eu fazia... Você não fazia mais pastel? Dependendo de quem me pedisse tudo, eu fazia, só que não era mais o foco principal, porque eu nunca tive cliente para o Pastel do Leite Ninho lá em Rio Largo. Então também não adiantava eu insistir em uma coisa que não ia funcionar. E foi por isso que a gente acabou colocando várias outras coisas. Então a gente fez as coxinhas, brigadeiro, pastel, de tudo a gente tentava. Assim, a gente tentava várias coisas e o que dava certo, continuava. O que não dava certo, trocava. Troca a vida que segue. E por aí... Aí surgiam pedidos de kit festa. Eu me lembro que eu não conseguia fazer bolo. De jeito nenhum, não conseguia. Teve um aniversário do meu irmão que eu disse à minha mãe, eu vou fazer o bolo. Eu fiz umas 4 vezes, deu errado. Aí ela chamou uma menina, assim, a menina fez, deu certo. Eu ficava dizendo, é o forno. Não sou eu. Mas... Chamou a menina que ela fez no forno. Chamou a menina, me aprovou pra mim. Eu tava errada. Mas isso, eu sei, assim... De boa, tentava de novo. Não ficava presa nesse... Não, eu procurava saber onde é que eu tava errando e ia tentar consertar. E aí, nessa da gente vender as coisas no carrinho e tudo mais, eu vi o TikTok que o pessoal tava postando, e aí eu gravei o meu primeiro vídeo pro TikTok em 2020, no início da pandemia, início mesmo, fazendo cone trufado. Certo. Ó, pra você ter noção, nessa época eu não tinha nenhum tripé.
O Hugo gravou, eu tava falando dele. Hugo, você lembra que você gravou esse vídeo? Ele dizendo, não lembro que foi, não. Depois foi você que gravou. Segurando, eu fazendo o Cone Trufado com algumas edições, assim, porque como eu sempre gostei de reinar nessas coisas, fazia edição tipo, eu não aparecia, porque eu tinha vergonha, mas o vídeo começava sem luva, aí eu estralava a mão, aparecia luva, essas coisinhas assim na edição. E postando passo a passo do que eu tava fazendo. Aí, postei... Isso engaja, que é um absurdo. Postei o vídeo desse Cone Trufado, foi legal, tipo, eu lembro que na época eu tive umas 2.000 visualizações nesse vídeo. Tá. Vou postar outras coisas. Recebi uma encomenda do pastel do Leite Ninho. Aí eu fiz e gravei o pastel do Leite Ninho. Aí, nesse tempo, eu gostei de gravar. Já gostava. Não precisava aparecer. Eu comprei um tripé. Nem me lembro, acho que no centro. Um tripé fuleiro, bem baratinho. E comecei a gravar as produções realmente. Aí postei o pastel do Leite Ninho. E sempre que aparecia uma trend... Sempre aparece primeiro no TikTok pra ir pro Instagram. As coisas sempre acontecem primeiro lá. Aí começou a trend de uma musiquinha. Aí eu postei fazendo o pastel do Leite Ninho e abrindo com essa musiquinha. Tá. Aí esse vídeo viralizou. Aí pegou assim, eu acho que na época 500 mil de visualizações. Aí começou a chegar já muita gente perguntando o que é, como faz. E muita pergunta, muito engajamento. Tá. Assim, quando eu comecei, eu não sei bem o que eu esperava quando eu comecei a postar no TikTok. Na verdade, eu queria compartilhar. Eu sempre... Não tinha vou fazer isso pra isso. Isso, eu não tinha um propósito, tipo assim, eu quero viralizar, eu quero... Porque hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas começam já com... Esse foco de uma intenção, viralização, né? sim. Vou viralizar, vou fazer tal coisa. Não, eu só queria realmente compartilhar. Eu não sei se era porque a minha rotina e tudo que eu fazia era tão solitário que eu queria compartilhar pra trocar mesmo com as pessoas. Nessa época, assim, eu ainda sofria muito porque os meus amigos saíam, faziam várias coisas. E eu tava ali, não, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero fazer as minhas coisas. E viralizou o segundo vídeo. E aí eu peguei, eu digo, rapaz, eu sei mais ou menos, então, o que viraliza. Então, eu vou replicar. Aí, foi o que eu fiz. Eu comecei a gravar, às vezes, não era nem pra vender, mas pra compartilhar e aumentar o número de seguidores. E uma coisa que eu falei lá no início, que eu sempre tive muito comigo assim, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa boa. Eu sempre levei isso comigo assim. E quando chegou essa época que viralizou no TikTok, eu disse, pronto, agora é a minha oportunidade de compartilhar. E eu nunca neguei receita, vamos dizer assim. Tudo que eu fazia, eu ensinava. Tudo. Tava começando essa época de curso, essas coisas. E eu não vendia curso, não vendia nada. O que eu vendia no meu carrinho, eu ensinava os meus seguidores a fazer. E todo mundo... Eu recebia muita mensagem boa por conta disso. E ao mesmo tempo, muita mensagem também. Muito hater. Menina, para de... fica ensinando as coisas de graça e tudo. Porque não vai cobrar, não faz alguma coisa, vende. E eu... Rapaz... Não, pra mim o que faz sentido agora é ensinar mesmo. E eu comecei a gravar vídeo ensinando tudo. Eu postei um vídeo nessa sequência, assim, do início. Eu postei um Cone Trufado, postado no Leite Ninho e postei donuts. Pronto, essa receita de donuts bateu de um dia pro outro 3 milhões de visualizações no TikTok. O que passou na sua cabeça quando aconteceu isso? Não, eu... Quando você viu porque eu acho que eu me assustaria. Porque, assim, eu não tinha noção do tanto de gente, nem de onde aquilo podia me levar. Eu tava tratando realmente, pronto. Eu trabalhava vendendo as coisas no carrinho e isso era um hobby. Eu não pensava nem em forma de ganhar dinheiro com isso, nem de monetizar, nem de nada. Entendi. Eu tava ali só... natural. Compartilhando. Era uma coisa natural. Despretensiosamente eu vou fazer isso aqui. E aí eu levava pudim pra vender. Gravava o pudim. E aí começou a pegar uma sequência muito boa de viralização. E foi quando as pessoas começaram a me conhecer. Nesse primeiro ano, eu acho que eu já conseguia
completar 500 mil seguidores no TikTok. Foi muito rápido. Meu Deus. Muito rápido mesmo. Mas vai lá, você via alguém fazendo o que você fazia? Não, justamente. Eu Tá. via as pessoas... Por exemplo, eu seguia uma menina que gravava receita em casa de madrugada pra ela comer com o irmão dela. Aí, Isso viraliza. isso viralizava... Ela viralizou muito o perfil dela, assim, era surreal. E aí eu tirava daquele vídeo dela uma coisa Uns que... insights, umas ideias. Isso. Tá. Aí eu pegava de outra pessoa. Tinha um menino que ensinava a fazer receita na caneca. Aí eu sempre... Eu acho que isso, hoje em dia, eu vejo mais racionalmente. Tá. Mas desde sempre foi muito feeling. Intuição mesmo. Intuição. Era automático que eu já observava os cortes do vídeo. Ou os takes do que eles mostravam. Desde o início, assim. Entendi. Sempre foi uma coisa minha. E eu replicava no meu formato. Eu sempre tive também muito essa questão de ver... Por exemplo, eu via um bolo de uma pessoa e achava legal. Na minha cabeça, não tinha como eu replicar o bolo daquela pessoa exatamente igual, porque era o bolo que ela fez. Sim. Então, o meu trabalho precisava ter personalidade. Isso. Para que as pessoas pudessem diferenciar o que era meu, o que era dos outros. E eu sempre segui muito nessa linha, assim. Tá, eu perguntei, quando eu perguntei se você via alguém fazendo, mas você já estava citando casos que você via alguém fazendo. E o que é que você acha que o seu vídeo viralizou tanto quanto ou mais do que alguém que já fazia? Então, como eu falei, o vídeo desse pessoal que fazia era um formato parecido, mas não era, por exemplo, de confeitaria. Tá. Tá entendendo? Entendi. Mais ou menos. Eram vídeos, assim, era uma coisa mais geral. Por exemplo, essa menina mesmo que gravava de madrugada, era em casa com o irmão dela, fazia um bolo com as coisas que tinha em casa. Tá. No meu, tinha uma questão que já entrava, a questão da renda extra, das pessoas que queriam fazer alguma coisa pra vender. Você já tinha um direcionamento diferente. Isso, o meu Um público foco no empreendedorismo, no caso. O meu público já era diferente. Tá. Não era que meu foco era no empreendedorismo. Tá. Eu não postava, por exemplo, faça receita pra fazer e vender a tanto isso e aquilo. Não era bem isso. Tá. Mas foi se tornando. Não teve, assim, não teve uma virada de chave, assim. Entendi. Foi algo mais... um processo mesmo. Entendi. E eu fui aprendendo e... Você falou aí que questão de hate, como é que você lida com isso? Com hate? Com comentário negativo, você recebe muito isso no seu... Não, eu nunca recebi muito, mas os poucos que eu recebi, eu só bloqueio a pessoa e sigo a minha Você vida. não alimenta isso. Não alimento, não respondo. Não. Algum momento, alguma mensagem que mais lhe emocionou nesse período todo? Desde que eu comecei a compartilhar as receitas, eu recebo mensagem diariamente, assim, agradecendo. Eu posto quando eu comecei a postar com mais frequência, a replicar, eu fui postando várias receitas. Aí que eu comecei uma série de faça e venda. Tá. E aí eu comecei... Era a hashtag que eu usava, faça e venda. E postava várias receitas de várias coisas. E eu recebo até hoje mensagens que usa a minha receita de bolo e deu muito certo, que vendeu, que começou a confeitaria por causa dos meus vídeos, que se interessou. Muita mensagem, assim, todos os Isso é uma dias. resposta daquilo que você falou lá do começo. Você queria fazer alguma coisa Exatamente. que deixasse um legado na vida das pessoas. Exatamente. Hoje eu tenho muita convicção, assim, de que... Eu sempre me pergunto, eu tô fazendo o que eu quero, eu tô satisfeita, eu tô feliz, pronto, então eu continuo. O que mudou em você depois que você começou a ter essa visibilidade toda na internet? Porque você tem 300 mil seguidores no Instagram. É gente demais. Tem bastante gente. Assim, a gente que tá do lado de cá não tem noção do tanto de gente que assiste e que acompanha, né? Então, pra mim, é como se eu estivesse postando Normal. Como desde o primeiro dia. A diferença é que hoje em dia eu tenho muito mais cuidado nos conteúdos que eu vou compartilhar. Antes eu falava mais sobre algumas coisas, ou eu dava minha opinião muito assim. Hoje em dia não, eu já tenho mais cuidado até sobre o que eu vou mostrar e o que as pessoas vão ver. Porque as pessoas assistem e veem os outros no Instagram e imaginam que é aquilo ali. Uhum.
que ele é um recorte bem E pequenininho não é. da sua vida. Então, eu tenho muito esse cuidado e muito receio de transmitir para as pessoas uma coisa que não acontece, que não... Porque a gente vê. Ah, sim. Eu evito também muita coisa de falar. Hoje, o seu negócio continua sendo doce. Hoje a gente tem várias vertentes. Tá. Hoje o principal são os doces. Hoje eu me encontrei com os brigadeiros e os brigadeiros personalizados. Sim. Então hoje Perfeitos. eu trabalho com encomendas dos brigadeiros, mas a gente tem a vertente da criação de conteúdo, as redes sociais, Sim. a gente tem a nossa comunidade de alunas, então o centro são os doces. Tá. Mas daí a gente tem vários braços Entendi. rodando e funcionando. Então você tem curso hoje? Hoje eu tenho um curso online. isso, que é focado somente em brigadeiros, que é onde eu ensino tudo com detalhe, passo a passo, tudo bem explicadinho. Eu compartilho muita coisa ainda, eu não deixo de compartilhar. Às vezes as pessoas vêm no meu perfil e dizem, Alexia, você excluiu aquele vídeo. Que vídeo que eu excluí? Eu não excluí nada. Qual sonho ainda falta realizar? Hoje o meu maior sonho é... Durante muito tempo, eu quis encontrar o equilíbrio, assim. Tá. Porque eu sempre vivi em altos e baixos entre trabalhar muito e não trabalhar. Eu acho que eu tô esse equilíbrio, hoje eu acredito que não existe. A gente eu sinto dizer que não existe. A gente sempre vai estar se doando um pouco mais. Mas eu acho que eu já tô chegando... Eu quero um negócio tranquilo, assim, que me permita ter qualidade de vida. Tá. Esse é o meu maior sonho. Eu quero um negócio que funcione. Hoje eu não tenho sonhos gigantescos como eu tinha mais pra trás. Antes eu queria ter uma empresa grande, com muitos funcionários e com muitas coisas. Não. Hoje eu quero ter qualidade de vida. Mas você tem equipe? Hoje não. Hoje é você. Aí eu tenho uma equipe pra cuidar das outras coisas. Tá. Mas das Produção, encomendas, produção, eu faço tudo sozinha. Você faz sozinha. Sozinha. Até hoje. E eu faço questão de fazer. Principalmente porque, como eu decidi trabalhar só com os brigadeiros e é muito personalizado, eu acabo fazendo sozinha. Às vezes eu penso, porque assim, eu sempre digo, eu tô falando isso hoje, pode ser que amanhã eu mude de ideia. Sem dúvida, pelo que já passou, carrinho, as pessoas... pastel. Isso, às vezes se apegam, se você não disse que não ia fazer isso, mudei. E é ser humano. Mas... Hoje em dia, eu não tenho, por exemplo, como eu sonhava antes de ter algo grandioso e tudo mais, hoje em dia eu não penso em ter uma coisa grande, eu penso em ter um negócio, talvez eu aumente e monte uma cozinha de produção para conseguir atender mais demanda, porque como eu sou sozinha, minha agenda é limitada. Imagino. Que você não consegue escalar, porque você sozinho não tem como. Eu não consigo escalar, mas o meu principal objetivo é ter qualidade de vida. A gente está construindo a nossa família, futuramente a gente quer ter filho, então eu acho que o meu maior sonho é ter tempo. É o meu principal objetivo. Deixou de ser sobre coisas materiais, sobre dinheiro, sobre todas essas coisas. Eu acho que... Quando alguém ouvir essa sua história lá no futuro, o que é que mais você gostaria que essa pessoa aprendesse com a sua história? Mas que é preciso ter coragem. E que coragem não é não ter medo. Coragem... Até outra frase que o Cortella fala muito também, né? Que coragem não é a ausência de medo. Coragem é você ter medo e ir lá e assim, tentar e fazer mesmo assim. Se você encontrasse a Alexia aí de 9 anos atrás, lá no comecinho, o que é que você diria pra ela? Pare de ter tanta pressa de conquistar as coisas. De fazer tudo e abraçar o mundo, porque o que é seu não é que tá guardado. Não, mas vai chegar. Vai chegar. Se você mas não precisa correr. Não precisa correr. Qual foi o momento que você percebeu, pelo algum feedback, que você estava mudando a vida das pessoas? Existe especificamente uma mensagem, uma pessoa que... Não, eu não tive uma mensagem específica, assim, porque foi um processo. Desde quando eu comecei a postar as receitas em 2020, eu recebo muita mensagem
Eu tenho muito print guardado. Esses dias a gente tava organizando para fazer uma página com os feedbacks e tudo. E a gente tem mais de 500 prints de retorno e de pessoas falando. Eu não tenho nem noção. Imagina. Não tenho. Vamos lá fazer uma pergunta difícil. Se você tivesse somente R$80 para começar, o que é que você faria? Eu faria brigadeiro. Sem dúvida. Investimento inicial muito baixo. A maioria das coisas a gente tem em casa. E quem é que não gosta de brigadeiro? Exatamente. Então, E tem gente que eu acho que esperando tá tudo perfeito para poder fazer. exatamente. Começar com o que tem, até Do ter jeito que condições tá. melhores. E se a internet acabasse hoje, o que é que você faria profissionalmente? Não, se a internet acabasse hoje, eu continuaria fazendo os doces Vendendo, e vendendo fazendo e brigadeiro, vendendo brigadeiro. vendendo tudo que eu ensino. Dá para ficar rica vendendo brigadeiro ou isso é ilusão da internet? Ó, sendo muito sincera, eu sempre falo nas minhas lives e em tudo que eu faço que eu sou muito pé no chão. E que eu nunca vou chegar aqui e vender um sonho e alguma coisa que não é possível. Dá pra você se sustentar, dá pra você pagar as suas contas, mas você não vai ficar rico vendendo brigadeiro. Não A vai. internet às vezes ilude Isso. as pessoas. Bate bola rápido porque a gente já tá chegando no final. Vamos lá? Um doce que representa você. Eita, eu fico na dúvida agora do brigadeiro e de pasta de leite ninho. Tem que escolher. Vamos de brigadeiro. Brigadeiro. Uma sobremesa que você ama, mas quase nunca faz. Cheesecake. Cheesecake. Adoro cheesecake. Uma pessoa que lhe inspira. Uma pessoa que me inspira. Eita, difícil. No mundo, não precisa ser nem da confeitaria, geral. Aham. Deixa eu pensar aqui. Eu tive que responder uma pergunta parecida no questionário. O Hugo disse, já tem uma pergunta difícil. Eu disse, qual é? Quem você se inspira? Porque não tem uma pessoa específica. Tá. Eu acho que tudo que eu faço é um Sim. compilado, assim, de tudo que eu coisas vejo de bom. que você observa nas Isso. pessoas. Perfeito. Uma palavra que define sua trajetória. Persistência. Tô vendo. Aprendi a conhecer hoje. Se a confeitaria fosse um sentimento, qual seria? Seria... Eu acredito que é afeto. Afeto. A gente tá... quando a gente tá triste, a gente... Docinho. Docinho. Quando tá feliz... Docinho pra ser legal. Alexia, que história. Você não tem a idade que você me disse, porque você viveu 3 vezes mais, você viveu tão intensamente a sua vida que verdade. você, se a gente contasse maturidade por experiência, você tem um bocado de anos aí além do que você tem. verdade. E assim, maturidade social adquire se expondo. Exatamente. Se colocando em desconforto, Isso mesmo. se expondo e se arriscando. Exatamente. E foi a sua história, foi assim, Isso. né? Não tem outra maneira de aprender se não for errando, caindo, levantando, tentando de novo, até... Eu ainda acho que você vai inventar algumas coisas aí daqui pra frente. Pelo que você e o Hugo são bem... Eu também acho. No tempo que viralizou, que a gente montou o carrinho, a loja e tudo, a gente chegou a comprar um terreno em Rio Largo com a ideia de fazer uma fábrica. E não foi pra frente. Não foi pra frente. O terreno tá lá? O terreno tá lá ainda. Então vai ser lá. Vamos profetizar Aí isso, a gente porque vai vocês ter não que- vão parar somente no docinho. Não e é no trabalho? conteúdo. É porque, como tá agora, assim, pra gente, tá muito tranquilo. Quando tá muito tranquilo, me dá logo uma agonia. Eu também fico assim, tá Eu quero muito logo calmo isso começar. aqui, tem que acontecer alguma coisa, Pois tá, a gente tá nessa fase. mas Daqui. pelo que vocês contou tanto sobre vocês dois, que são persistentes, são proativos, são inconformados, porque e não tem medo de arriscar nada, vocês ainda têm aí pela frente uma estrada longa, uma estrada com muito sucesso e também com muito aprendado, Sim, porque isso é importante, sim. porque na vida a gente sabe que vai errar e o errar não foi nenhum empecilho para vocês, Isso. né? Pelo contrário, foi combustível para vocês continuarem Exatamente. tentando e testando.
Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua história. É impressionante, de verdade. Assim, é uma das histórias que eu achei mais impactantes aqui. E por isso que quando eu fiz a pergunta logo no começo, assim, pelo amor de Deus, eu não vou dizer não, mas qual é a sua idade? Porque assim, pelo que hoje, agora, depois que você contou tudo que vocês fizeram, realmente é impressionante, e que você continue impactando a vida das pessoas. E que você continue realmente sem ter a sua noção. Porque isso faz as coisas serem muito naturais. Você faz isso de forma tão espontânea que você não percebe. Isso. E isso se torna verdadeiro, e é por isso que vocês querem tanto. Né? Você não chegou na quantidade de pessoas que lhe acompanham, não foi acaso. Sim. Né? Mas foi, como você falou, eu fazia de uma forma, para mim era tão comum fazer, você não tinha o foco de querer aparecer, querer ser mais do que todo mundo, alguma coisa do tipo. Você tinha realmente a intenção de estar ali ensinando o que você sabia de verdade. Você não inventava roda, você não criava nenhuma expectativa que você mesmo não vivia. Você mostra realmente o que você vive. E não tem nada que cause, que construa mais engajamento do que ser a gente mesmo. É verdade. Aquela frase bem clichê, né? Seu superpoder é ser você mesmo. Né? É verdade. E que vocês continuem nessa jornada. Torço muito por vocês. A partir de hoje, a história de vocês me inspirou também. Estou à disposição. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Hugo está aqui. Muito obrigado. Vocês vão muito longe ainda. Muito longe ainda. E eu fico muito feliz de que... Eu sempre digo assim, cara, Alagoas não deixa, na confeitaria, que é um segmento que eu conheço, não deixa nada a desejar. É verdade. Para nenhum lugar do Brasil. Aqui vocês são fora da curva. É verdade. Fora da curva. E aqui, sua câmera, deixa a mensagem que você quiser para quem está nos assistindo. Uma coisa que eu e o Hugo leva assim pra vida é tratar as coisas com positividade. É olhar sempre o lado bom até do que é ruim. E eu acho que isso faz com que a gente encare as coisas de uma maneira muito mais leve. Perfeito. E essa jornada de empreendedorismo que já é tão difícil, já é tão cansativa, se a gente enxergar as coisas por outra perspectiva, ajuda muito em toda a trajetória, assim. Então, eu acho que esse é o maior conselho que eu posso deixar para quem está assistindo. A positividade, ela é treinável. Muito. Concordo plenamente. Então, tá passando por um momento difícil, eu sempre tive na minha cabeça assim, momento bom, vem e passa. Sim. Momento ruim, também vem e vai embora. Exatamente. E assim, a única certeza que a gente tem é que tudo vai continuar passando. Então, tá passando por um momento difícil, não se aperreie, não fique muito preocupado. É procurar a solução. E se não tem solução, já tá solucionado. Exatamente. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, Alexia, mais uma vez. Esse episódio tá incrível. E antes de você apertar o stop, já compartilha esse episódio, segue o nosso canal. E mais um episódio sensacional aqui no LookCast. E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.